Vamos iniciar então o terceiro bloco, que trata das alterações trazidas pela Lei Complementar número 147, publicada agora dia 8 de agosto de 2014. Nesse terceiro bloco, nós vamos falar sobre algumas atividades que merecem um pouco mais de atenção, tanto das empresas quanto dos contadores. Como praticamente todas as atividades agora podem optar pelo Simples Nacional, é importante saber que numa mesma empresa, numa mesma atividade, pode ter receita de várias naturezas. Pode ter comércio, serviços, pode ter serviços, mas um serviço tributado pelo anexo 3, outro pelo 4, outro pelo 5, outro. Então é importante saber diferenciar essas atividades e a forma de separar as receitas. Para quê? Para que a declaração feita no sistema de cálculo seja feita de forma correta, para que o cálculo também seja feito de forma correta, o pagamento seja feito de forma correta. Então, vamos iniciar essas atividades que nós chamamos de diferenciadas pelas farmácias de manipulação, que é uma novidade trazida pela Lei Complementar número 147, que clarificou, que trouxe luzes à questão da tributação das farmácias de manipulação. E como é que ficou? Simples assim. Aquilo que está pronto em prateleira, que nós chegamos lá para comprar e já está pronto, é comércio. Então, isso é comércio tributado pelo anexo 1. Então, a receita do comércio, a farmácia vai classificar como anexo 1 no aplicativo de cálculo, que é o PGDAS-D. Aquilo que o cliente chega com a receita para que a farmácia fabrique aquele produto depois, para que produza depois que a receita é apresentada, isso nós chamamos de encomenda, produto sob encomenda. Nesse caso, a receita dessa venda por encomenda vai classificar como serviços tributados na forma do anexo 3. Então, claro assim, prateleira é comércio, sob encomenda, serviços, anexo 3. E a lei também, como existia essa dúvida, ela trouxe o seguinte: olha, o que as farmácias fizeram e declararam desde 2007, desde julho de 2007, quando o Simples Nacional foi criado, fica válido. Se declarou comércio, tranquilo. Se declarou serviços, também tranquilo. E de agora para frente, de agosto de 2014 para frente, então, declare dessa forma, como a Lei Complementar trouxe para vocês. Então, tranquilo assim. A próxima atividade é a questão das imobiliárias. Então, como é que ficou definido? A partir de 2015 isso, né? Receitas de corretagem, que nós chamamos de contrato de resultado, que é a intermediação na compra, venda, permuta e locação, é anexo 3. Então, a receita de corretagem, ela termina no momento que o negócio é fechado. É a remuneração pelo serviço que a imobiliária faz para alcançar o fechamento do contrato. Contrato de locação, de venda, de compra, né? Então, isso é receita de corretagem. E essa receita, a imobiliária vai classificar como anexo 3, ok? Já a receita de administração e locação de imóveis de terceiros, no anexo 5. Então, se uma imobiliária ela faz o contrato de locação e recebe um valor mensal, um percentual sobre o aluguel mensalmente, a título de administração, isso vai classificar como anexo 5, porque a Lei Complementar fez essa divisão na segregação das receitas. E ainda nós podemos ter, pelo anexo 6, consultorias e demais serviços de natureza intelectual vinculados ao ramo imobiliário. Então, vai ser raro, não vai ser muito comum, mais comum são as outras duas que nós já falamos, que é a corretagem e a administração. Corretagem anexo 3, administração anexo 5, mas eventualmente a imobiliária pode prestar algum serviço de consultoria, e esse serviço de consultoria, não só na área imobiliária, mas em qualquer outra área, a Lei Complementar diz que a partir de 2006 vão poder optar, mas no anexo 6. Então, já fica aqui então separada a classificação das receitas das imobiliárias. Outro setor importante são as escolas. Todas elas quase todas estavam já autorizadas a optar, mas é importante dizer que existe uma separação. Uma parte delas é anexo 3,
outra parte anexo 5 e outra parte anexo 6. Vamos então para essa separação? Bom, no anexo 3, nós podemos dizer que vamos até o ensino médio. Começamos na creche, pré-escola, ensino fundamental, escolas técnicas, profissionais, vai até o ensino médio. E depois algumas não oficiais, né, que nós falamos que não estão no núcleo oficial da formação, línguas estrangeiras, de artes, cursos técnicos de pilotagem, preparatórios para concursos, gerenciais de escolas livres, exceto as academias que estão no anexo 5. E as autoescolas, que são centro de formação de condutores de veículos, automotores, de transporte terrestre, de passageiros e de carga. Então, no anexo 3 nós temos o quê? Autoescolas e depois o ensino regular que começa na creche até o ensino médio e algumas chamadas escolas livres. No anexo 5, nós temos academias de dança, de capoeira, de yoga, de artes marciais, de atividades físicas, desportivas, de natação, escolas de esportes. Então, nós podemos dizer o seguinte, as escolas que são academias em geral, de artes, de música, de danças, academias até de esportivas, né? Então, essas são o anexo 5. E por último, no anexo 6, escolas de nível superior. Se a gente procurar na lei, essas escolas de nível superior, elas não estão lá relacionadas dentre as que podem optar. Mas como as atividades intelectuais elas foram autorizadas a optar no anexo 6, então, a partir de 2015, as escolas de nível superior que não estavam autorizadas a optar, elas passam a poder optar pelo Simples Nacional no anexo 6. Com isso, nós terminamos as escolas. Construção civil, muito importante. Existe uma divisão na classificação da construção civil, nos serviços vinculados à construção civil, que nós temos que saber. Tem a construção civil mesmo, que nós chamamos de anexo 4. Né? A construção civil está no anexo 4, tradicionalmente, que é o anexo onde a cota patronal previdenciária não está incluída. Mas nós temos serviços auxiliares da construção civil. Quais são esses serviços? A instalação, manutenção e reparação hidráulica, elétrica, sanitária, de gás, de sistema contra incêndios, de elevadores. Quer dizer, aqueles serviços que são, nós podemos chamar auxiliares da construção civil, então eles são tributados com base no anexo 3, não no anexo 4. A particularidade é que quando eles são tributados na forma do anexo 3, eles não estão sujeitos à retenção da contribuição previdenciária, que está lá listada no artigo 31 da Lei nº 8.212 de 1991, que define a retenção previdenciária quando há terceirização de serviços. Mas, por outro lado, eles não podem ceder mão de obra. Quer dizer, se é um serviço auxiliar da construção civil, ele pode prestar serviços mediante empreitada. O que é empreitada? É aquele serviço que é contratado o serviço em si e não o posto de trabalho, né? Vai lá, por exemplo, eu vou instalar portas. Eu sou pago para instalar portas. Eu não sou pago para colocar 3 ou 4 trabalhadores a serviço da construtora. Isso é empreitada. E essa é a diferença. Então, os serviços auxiliares da construção civil, eles são classificados no anexo 3, mas não podem ceder mão de obra. A construção civil mesmo é anexo 4. Agora, é um pouco difícil até de entender a diferença pelo seguinte. Aqueles mesmos serviços auxiliares, instalação, manutenção e reparação, principalmente a instalação, por exemplo, se eu sou contratado para instalar porta numa construção civil e a construção está em andamento, uma construtora está construindo um prédio, eu sou contratado para instalar portas naquele prédio que está em construção, naquele momento a minha receita é construção civil também. Porque eu estou construindo, a empresa está construindo, então é construção civil. Agora, se a obra acabou, eu terminei a obra de construção civil, encerrei a matrícula da construção civil e eu preciso instalar uma porta, preciso fazer uma reparação, uma manutenção, aí são serviços auxiliares da construção civil, anexo 3. Então, durante o processo de construção civil, que tem início, meio e fim, uma obra de construção civil, todos os serviços prestados ali é anexo 4. Agora, terminou a obra de construção civil, os serviços auxiliares vinculados à construção civil, anexo 3. Então, é importante saber essa diferenciação para segregar a receita de forma correta.
Outro setor que é importante falar é o serviço de transportes, porque nós temos os transportes municipais, e os transportes municipais, tanto de carga quanto de passageiros, eles são tributados pelo ISS. Então, é anexo 3 que nós chamamos de anexo 3 puro, serviços do anexo 3, onde há a incidência do ISS. Esses são os transportes municipais. Os intermunicipais, tanto de cargas quanto de passageiros, naqueles casos onde há a autorização a optar pelo Simples Nacional, é o anexo 3, que nós chamamos de anexo 3, que não é puro. No PGDAS-D, lá no aplicativo de cálculo, tem uma janela diferenciada. Então, nesses serviços de transporte que são intermunicipais e interestaduais, é o anexo 3, mas o próprio aplicativo de cálculo já retira o ISS e acrescenta o ICMS, que nesses casos tem o ICMS. Outra coisa muito importante na segregação de receita é o seguinte: nós temos hoje duas formas residuais de optar pelo Simples Nacional no setor de serviços. A primeira delas é quando a atividade não está listada nas atividades constantes da Lei Complementar número 123, e você sabe, é uma atividade de serviços. Pode optar? Pode optar sim. É claro que agora todas as atividades de serviços, exceto na área bancária, pode optar pelo Simples Nacional. Agora, para você saber se é anexo 3 ou 6, quando não está em nenhum outro, se é 3 ou 6, pense da seguinte forma: se for não intelectual, é anexo 3. Se for intelectual, é anexo 6. Então, é uma forma que nós temos que ter para diferenciar a segregação das receitas no setor de serviços, naqueles casos onde não estão listados na Lei Complementar número 123. Se a gente pensar no exemplo de não intelectual, de acordo com a classificação da lei, pense numa lavanderia, por exemplo. Uma lavanderia é uma atividade de serviços que não está na Lei Complementar e podemos dizer que é não intelectual, tributados pelo anexo 3. Uma atividade que seja de atividade intelectual, pense em prospecção de petróleo, por exemplo. Não está na Lei Complementar lá, mas precisa de engenheiro, precisa de um conhecimento técnico muito aprofundado. Então, nesse caso, é uma atividade intelectual, pode optar e é anexo 6. Então, nesse caso, é uma maneira de separar as atividades que nós chamamos de residuais na área de serviços. E com isso, então, a partir desse elenco de segregação de receita no Simples Nacional, nós terminamos o terceiro bloco de alterações trazidas pela Lei Complementar número 147.